No dia 10 de outubro, houve um verdadeiro caos no mundo das criptomoedas, mas ninguém conseguiu explicar o verdadeiro motivo. O Ethereum perdeu 25% do seu valor e grandes altcoins como a Ripple caíram mais de 10%. E o mercado ainda não conseguiu se recuperar, porque por trás de toda essa queda, há uma decisão que será anunciada em 15 de janeiro. Essa decisão pode fazer o Bitcoin disparar novamente ou cair ainda mais forte. Vamos analisar a causa dessa tempestade profunda e conversar sobre o que pode acontecer até 15 de janeiro. Neste vídeo, vou esclarecer 3 pontos. Vamos examinar o impacto da decisão da MSCI de 15 de janeiro sobre o Bitcoin e as altcoins. Também vamos falar sobre como funciona o ciclo da MicroStrategy. E vamos discutir o que o mercado pode esperar até 15 de janeiro e qual pode ser a decisão. Por que a MSCI é tão importante? A MSCI, um dos maiores provedores de índices do sistema financeiro global, iniciou um debate muito importante em 10 de outubro. Eles levantaram a questão de remover das carteiras de índices as empresas focadas em Bitcoin, como a MicroStrategy, que detém a maior quantidade de Bitcoin em seu tesouro. Você pode se perguntar o que há de errado nisso, mas a verdade é muito mais complexa e profunda. Ciclo de microestratégia. Com a MicroStrategy, o mercado evoluiu bastante, pessoal. O mercado estava em alta. A empresa de estratégia está sempre comprando Bitcoin. Com a valorização, o balanço patrimonial aumenta. Conforme a empresa cresce, ela pode ser incluída em índices do mercado de ações. E o ponto crítico? Uma empresa, quando entra em grandes índices, alguns fundos passivos e ETFs que acompanham esses índices são obrigados a comprar automaticamente essas ações. Você pode estar se perguntando como isso funciona. Vou explicar de forma simples. O mecanismo de compra obrigatória dos fundos passivos funciona assim. Por exemplo, um fundo que acompanha o Nasdaq 100 promete o seguinte ao investidor: vou acompanhar exatamente o desempenho do Nasdaq 100. Se uma nova empresa entrar no índice, ele vai comprar. Se uma empresa sair do índice, o fundo vai vender automaticamente para cumprir a promessa feita ao investidor. Ou seja, por exemplo, se a MicroStrategy entrar no SP500, o fundo que acompanha esse índice vai comprar automaticamente ações da MicroStrategy. Se ela sair, vai vender automaticamente. É exatamente aqui que a guerra começa, pessoal. A MSCI, a segunda maior empresa de índices do mundo, fez a seguinte pergunta: as empresas focadas em Bitcoin são realmente empresas? Ou se transformaram em estruturas que funcionam como fundos? E essa pergunta teve um efeito dominó no mercado, pessoal. Naquela noite em que houve uma queda brusca, eu estava em frente à tela, olhei para o monitor e fiquei tonto porque comecei a questionar a realidade. O JP Morgan publicou um comunicado de alerta para os investidores. Eles disseram que essa classificação pode causar uma queda nas ações da MicroStrategy, a MSTR. Além disso, há um boato circulando no mercado. Há um boato de que o JP Morgan está vendendo MicroStrategy a descoberto, mas é claro que preciso explicar. Esse não é um boato comprovado. Quando olhamos para o gráfico, realmente podemos ver que as ações da MicroStrategy estão caindo há meses, pessoal. Então, por que a MSCI está fazendo essa objeção? O problema é conosco? Vamos ver isso. A alegação é a seguinte: à medida que a MicroStrategy compra Bitcoin, o preço do Bitcoin sobe gradualmente e como o preço do Bitcoin aumenta, o balanço da empresa também cresce. Como o balanço da empresa aumenta, ela passa a ter direito de entrar nos índices e acaba sendo incluída nesses índices. À medida que a empresa entra nos índices, os fundos passivos que acompanham esses índices compram automaticamente esses índices e fortalecem a empresa. E conforme a empresa se fortalece, continua comprando Bitcoin. A MSCI diz que esse ciclo, com o tempo, cria uma estrutura arriscada que se infla sozinha. Ou seja, eles questionam: a situação da MicroStrategy é a de uma empresa ou de um fundo que apenas compra Bitcoin? Porque não é possível que fundos comprem outros fundos. Esse é um assunto muito complexo, pessoal, mas estou explicando esse tema complicado da forma mais simples possível. Para mais conteúdos simples sobre cripto como este, você pode se inscrever no nosso canal, curtir o vídeo e deixar um comentário. Ficaremos felizes. E foi exatamente aqui que veio uma resposta bem direta de Michael Saylor. Ele disse: não me venham com essa história furada. Claro que ele não disse exatamente isso. Saylor disse: nós não somos um fundo, somos uma verdadeira empresa de software. Temos um negócio de software de 500 milhões de dólares. Não mantemos apenas Bitcoin.
Desenvolvemos instrumentos financeiros e produtos com Bitcoin. Independentemente da decisão do índice, nossa posição de longo prazo em Bitcoin não vai mudar, disse Michael Saylor. O momento crítico é a decisão de 15 de janeiro. Se a MSCI disser que essas empresas são semelhantes a fundos, a MicroStrategy será removida de alguns grandes índices. Os fundos passivos serão obrigados a vender. A MSTR perderá valor significativamente. O modelo de crescimento da empresa desmorona e as compras de Bitcoin podem parar. Se a MSCI recuar, a incerteza no mercado vai diminuir. Vai surgir a percepção de que o pior cenário já foi precificado. E eu acho que no primeiro trimestre, após 15 de janeiro, podemos ver altas e um mini bull market. E se disserem, na verdade, a MicroStrategy não é um fundo, daqui a pouco vou fazer a avaliação final, mas antes gostaria de lembrar o seguinte. Antes de uma possível alta, se você ainda não tem uma conta de Bitcoin, pode se cadastrar na Binance pelo QR Code na tela ou pelo link abaixo e aproveitar o bônus de cadastro de até $100. Depois de se cadastrar, não se esqueça de fazer a verificação de identidade. Vamos então ver a conclusão. Tanto a MSCI quanto o JP Morgan estão recebendo críticas sérias e muitas pessoas ao redor do mundo dizem que fecharam suas contas no JP Morgan. Agora, grandes bancos não conseguem mais fazer o que querem como antigamente. Os investidores individuais agora são muito valiosos. Temos o X, temos o YouTube e às vezes conseguimos causar impactos enormes. Já vimos isso no caso da GameStop. Se vier uma decisão ruim, ou seja, se o fundo disser sim, já precificamos isso, podemos continuar assim, ou seja, até 15 de janeiro veremos movimentos laterais, pequenas quedas e altas, mas em geral o mercado deve se manter estável. Se em 15 de janeiro disserem sim, vamos liberar, aí podemos ver mais uma queda acentuada e depois tentar corrigir isso. Ou seja, esse pode ser o pior cenário, mas se sair uma decisão positiva, depois de 15 de janeiro, podemos ver aquele mini rally que mencionei há pouco. Espero que tenha ficado claro, foi isso que vivemos recentemente. Agora já encontramos um significado real para essa queda e conseguimos prever, mais ou menos, o que pode acontecer pela frente. Nos vemos no próximo vídeo. Até logo!